Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Espero que você esteja entendendo, compreendendo o texto sagrado. Ler a palavra de Deus muda, transforma a nossa vida de uma forma que não dá para descrever. O que eu posso afirmar é que estudar a palavra de Deus durante mais de 20 anos aí tem mudado a minha vida. E eu espero que mude a sua também. Esse é o meu desejo. Hoje nós vamos ver Lucas capítulo 11, o primeiro episódio. Espero que esteja tudo bem com vocês. Grande alegria tê-los de volta. Sua audiência, sua paciência, a companhia de vocês aí, mais ou menos 4 vezes por semana, né? Que nós temos se dedicado a esse podcast. Temos feito 4 episódios semanais, sempre que possível, quando não tem nenhuma intercorrência e nada que nos impeça de fazê-lo, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre oração, esse assunto que é muito interessante, o efeito da oração sobre as nossas vidas, assim como da palavra de Deus, também não dá para descrever. A oração, ela não muda a vontade de Deus, mas ela muda nós, nos transforma através da comunhão com o Pai. Nós vamos ver hoje bastante sobre oração, tá bom? Vamos lá então? Prontos? Prontas? Leia o capítulo 11, pegue um caderninho para você anotar as dúvidas, entre em contato com a gente se precisar e nós vamos caminhando juntos nessa jornada através das páginas da Bíblia. Mais de 300 episódios aí já para você entender o texto sagrado. Então, veja, nós vemos aqui logo no comecinho do capítulo 11 como a influência do exemplo é grande, né? Como um exemplo ele influencia as pessoas. Enquanto ele estava orando, o fato que é declarado aqui no primeiro versículo desse capítulo, sugere que enquanto Jesus estava orando, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. A gente quer aprender a orar. Foi a visão de seu mestre no ato de oração que levou esse discípulo a fazer o seu pedido. E assim a devoção gerou nele, a devoção de Jesus gerou devoção nos seus discípulos. Todas as ações, boas ou más, elas são de certa forma contagiosas. As más ações, elas atraem os maus. E as boas atraem e inspiram os puros de coração e aqueles que buscam fazer as coisas corretamente. Somente a sabedoria infinita que pode dizer se produzimos um efeito maior pela influência inconsciente, indireta de nossa vida ou pelo resultado da persuasão verbal, daquilo que é dito de forma direta. Mas todos nós podemos ver que eles combinam bem, que a persuasão à piedade com a desvantagem de uma vida sem oração seria de pouquíssima importância. Mas para ser um homem de oração, ser sem ostentação, conhecido como tal, estar evidentemente em casa com Deus, ser sentido como alguém que continuamente busca orientação divina na conduta diária da vida. Isso é influenciar para o bem. E é dizer da maneira mais eficaz: é bom para mim aproximar-se de Deus. Veja que é bom que vos aproximeis de Deus, de fato. Senhor, ensina-nos a orar, conduzir a Deus em devoção direta e imediata. O professor ou amigo que ajuda outro a desabafar seu coração em oração a Deus, a derramar seu espírito em submissão ou dedicação ao divino Salvador, está prestando o mais alto serviço que um ser humano pode prestar ao outro.
Jesus está abrindo o caminho para Deus, tornando-se o único mediador entre Deus e o homem, por meio de quem temos acesso constante e perfeito ao Santíssimo, mostrando-nos a eficácia da oração, e isso ele faz revelando Deus a nós como um pai que distingue cada um de seus filhos de todos os outros. Deseja sinceramente o retorno de cada filho ausente e se propõe a renovar e transformar cada filho e filha à sua própria semelhança. Tal pai não poderia deixar de ouvir e responder quando seus filhos clamam a ele. Jesus ele nos dá um sentido profundo da necessidade da oração. Isso ele faz por seu próprio exemplo e também por seu ensino. Nisso, meus queridos, ele nos impressiona tanto com o valor de cada alma humana, com a pecaminosidade, com as possibilidades de valor espiritual e utilidade, e com a grande abertura para a alma fiel nas esferas mais elevadas. Nós somos impelidos ao venha a Deus por sua graça redentora, santificadora e fortalecedora. Quais são as lições que nós obtemos aqui, essas lições da oração? Lucas ele nos leva da única coisa necessária que ilustra a espera amorosa de Maria em seu Senhor para um assunto semelhante, as lições sobre a oração que Jesus deu aos seus discípulos. Ele estava desfrutando o que agora chamaríamos de retiro com eles, e ele próprio liderava as devoções do pequeno grupo. Impressionado pela beleza de suas petições, um de seus discípulos pediu-lhe que os ensinasse a orar, como João havia ensinado. A forma e o modelo de oração do Senhor, Jesus ele é representado aqui como dizendo aos seus discípulos: quando orardes, dizei. Enquanto em Mateus 6,9 é assim: portanto, orai. É evidente a partir disso que ele pretendia que as palavras respondessem ao duplo propósito: ser uma forma em uso constante e um modelo constantemente imitado. Consequentemente, é mais importante examinar cuidadosamente o conteúdo da oração. E aqui nós temos que notar que põe a intercessão antes de petição. A oração torna-se assim um grande instrumento para nos tornar desinteressados e altruístas ao mesmo tempo. Quando modelada, nessa oração inigualável de Cristo, esse modelo nos leva imediatamente aos amplos interesses do reino de Deus, antes de dedicarmos qualquer consideração a interesses pessoais ou mesquinhos nossos. O principal da oração é assim visto como a subordinação do nosso eu ao interesse universal. A santificação do precioso nome do Pai vem primeiro, então a vinda do seu reino e então a realização de sua vontade, na terra como no céu. E no momento em que entramos em nosso quarto de maneira inteligente e sincera nestas três petições, nós saímos da estreiteza dos pequenos cuidados e problemas para a vasta extensão do amor divino. Nós somos levados imediatamente aos cumes das montanhas e das alturas sublimes da compaixão divina. Nós somos levados a interceder pelos outros abaixo de nós, pelo mundo, para que seja o mais rápido possível transmutado em algo parecido com o que o céu felizmente é. Então, para as petições pessoais menores, elas se referem ao pão de cada dia, ao perdão diário, à libertação diária do mal, às bênçãos pessoais de fato que se adaptam ao indivíduo para auxiliar ao interesse mais amplo e servir à bênção universal. E assim, veja que nós temos a garantia de pedir pão para sustentar o corpo, perdão para aliviar a alma oprimida, libertação em meio às outras tentações. Aqui podemos ser expostos. E na petição de perdão está claramente implícito que o perdão só pode ser realizado por um espírito perdoador. O nosso Senhor, então, ele olhou ao redor
dele e viu que naquela oração eficaz estava embutido como um fato na própria constituição da sociedade. A petição é a forma que a necessidade consciente assume nas relações sociais. E uma resposta surge com mais ou menos prontidão e graça e demonstra que a oração se mostrou eficaz. Deve-se notar ainda que o nosso Senhor, ao apontar a oração eficaz como existente na sociedade do seu tempo, ele nos dá primeiro um exemplo de uma intercessão eficaz e depois um exemplo de uma petição pessoal e eficaz. Veja que as suas ilustrações, consequentemente, elas seguem as linhas estabelecidas na forma prescrita da oração. Para encorajar a intercessão, ele apresenta a imagem do amigo oportuno pedindo um jantar para um convidado inesperado e faminto. Para encorajar a petição pessoal, ele apresenta a imagem de crianças famintas chorando ao pai por comida e ele quer que raciocinemos desde a oração eficaz entre os homens até a certeza de que a oração é eficaz quando apresentada diante de Deus. Veja comigo a ilustração na ordem certa, na ordem dada. Um homem gentil hospitaleiro está prestes a se retirar para descansar com sua família, tendo na última refeição consumido o pequeno estoque de alimento que sua humilde casa contém. Quando ali, para sua surpresa, chega um amigo depois de uma longa viagem faminto e cansado. Veja, um objeto muito apropriado, portanto, de hospitalidade. O que é para ser feito? Ele rapidamente decide, provavelmente tendo providenciado a lavagem dos pés do convidado, ele desmaia na escuridão procura a porta de um amigo que pode, ele acredita, emprestar-lhe quantos pães precisar. Não é um desejo pessoal que ele está prestes a insistir, mas a necessidade de um amigo faminto e cansado. Ele fica diante da porta, consequentemente. Ele começa a bater, mas a princípio ele não recebe nada. Nem um incentivo, só não me incomode, diz o seu amigo de dentro. A porta está agora fechada, meus filhos estão comigo na cama, eu não posso me levantar. Nada amedrontado, porém, embolsando todo o seu orgulho, pois sabe muito bem que não é um apelo egoísta que ele está insistindo, ele resolve bater até que seu amigo repense. Por fim, a importunação triunfa. O amigo na cama vê claramente que a única chance de descanso naquela noite para ele e os seus filhos é ceder o mais rápido possível e deixar o pedinte importuno fazer o que quiser. E assim ele se levanta e lhe dá quantos pães ele precisar, contanto que ele suma da frente dele. E aqui então, de acordo com o nosso Senhor, está um caso de oração intercessória e eficaz entre os homens. Pode não receber uma resposta imediata, mas a importunação garante uma resposta definitiva. Nós estamos autorizados, portanto, a passar da oração intercessória eficaz entre os homens para a certeza de que a oração intercessória se mostrará eficaz com quem? Com Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma petição que não apenas garante, mas exige que façamos de nossas necessidades corporais e todos os assuntos relativos à nossa vida mundana um assunto, motivo de oração. É correto pedir força, habilidade, sabedoria, orientação para nós cumprirmos nossos deveres diários, ganhar nosso sustento honestamente à vista de todos os homens. Sim. Perdoa-nos os nossos pecados. Deve ser um assunto de interesse vital para nós que estejamos andando na luz do favor amoroso de Deus, nossos pecados perdoados. E nós mesmos considerados como seus filhos amados, reconciliados com Ele em Jesus Cristo. Não nos conduza à tentação. Devemos reconhecer diariamente o fato de que a nossa condição aqui é de homens que estão travando uma dura batalha contra inimigos poderosos, que precisamos de libertação contínua dos males que nos cercam
e que os piores inimigos que nos assaltam são aqueles que nos levariam ao pecado, à vergonha e à morte. E nessa luta suprema, nós precisamos do braço do Todo-Poderoso ao nosso lado. Se Ele estiver do nosso lado, nós venceremos. Se não, seremos derrotados. Portanto, busquemos diariamente a ajuda de nosso Pai Celestial para o conflito diário pelo qual nós passamos em nosso caminho de volta para casa. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Algumas palavras muito curtas com um significado muito grande. Significaria o governo do absolutamente santo, daquele que é puro, justo, bom em todas as relações possíveis. Significaria, portanto, a abolição de todos os mares de todo tipo e o estabelecimento do certo e do verdadeiro em todas as cenas e esferas. Também a orientação do perfeitamente sábio, daquele que escolhe os melhores meios para garantir os fins corretos, traria a adoção do curso mais sábio na busca de todo objetivo digno. O reino de Deus, a vontade dele aqui na terra, daquele que escolhe os melhores meios para garantir os fins corretos, também a supremacia do totalmente benevolente, daquele que deseja o bem-estar perfeito de todas as suas criaturas, de todos os seus filhos, a prosperidade, sim, por que não, temporal, o bem-estar espiritual. Significa para nós mesmos a luz na qual se apresentaria as nossas mentes. Nosso Divino Pai foi exaltado ao trono da humanidade. Aquele a quem adoramos e a quem amamos e obedecemos tornou-se objeto de reverência, afeição, obediência de toda a humanidade. Que é aquele que nas mais profundas convicções de nosso coração a estava recebendo. Nesse triunfo supremo, nós devemos encontrar a nossa vitória e a nossa alegria. Seja feita a tua vontade. Possamos aprender, Deus, a entender a tua vontade, aceitá-la, muitas vezes abrir mão da nossa. Muitas vezes a nossa vontade prevalecer sobre a de Deus. Beleza, então, meus queridos? A gente volta no próximo episódio, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre oração, sobre esse capítulo e mais 3 episódios, tá bom? Eu te encontro lá. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.